Olá, tudo bem com você? Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Esse é o nosso terceiro encontro. Quero lembrar você que o pastor Ronaldo de Oliveira, que é o apresentador deste programa, ele está num período de recuperação de uma cirurgia, ele está bem, então logo ele está de volta. Enquanto isso, eu estarei com você. Eu sou o pastor Gilmar Batistotti, eu apresento aqui na Novo Tempo o programa Escola Bíblica, todos, ou de segunda a quinta, melhor, né? Das 8h30 às 9 da noite. É um privilégio poder ler com você a Palavra de Deus. Eu quero citar, hoje nós vamos estudar Esther capítulo 9, mas eu quero citar mais um verso do Salmo 90, que eu tenho lido aí nos últimos dias contigo. E eu quero ler o que está no verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado. E aí vem a frase que eu quero destacar. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O contexto do Salmo 90, eu já citei aqui, é Moisés aos 80 anos de idade, já num período em que se vivia 70, 80 anos, com a média de vida normal. Moisés agora falando sobre como a vida passa muito rápido. Ele vai viver 120 anos e vai ter o maior desafio da vida agora, que é levar o povo no processo de peregrinação. E quando ele diz, aí na sequência ele vai falar o que eu citei nos versos anteriores, ele pede um coração sábio, ele pede para que Deus o sacie todos os dias. Mas eu queria meditar com você nessa expressão. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Você entende o que eu te digo, né? Você que, como eu, já viveu um pouquinho mais, você pode dizer, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem que os filhos nasceram, parece que foi ontem que você estava formando. Por isso, aproveite cada dia. Nós cremos na eternidade, mas nós devemos viver cada dia aqui, sabermos viver. Por isso, aproveite cada momento, desfrute, perdoe, não guarde mágoa, viva a vida verdadeiramente ao lado de Deus. Por isso, nós aqui na Novo Tempo queremos sempre ensinar a palavra de Deus. E eu quero te oferecer gratuitamente o nosso curso bíblico desta temporada, que é A Cura do Pecado. Está aqui, ó. É gratuito porque tem o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais. Então, se você deseja conhecer mais da palavra, está aqui. É gratuito e eu tenho a certeza que vai ser uma bênção para você e para a sua família. A gente está estudando Escola Bíblica, a cura do pecado. Acompanhe, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Eu quero estudar com você o capítulo 8, ou melhor, o capítulo 9 de Esther, mas a gente vai para o intervalo, é bem rapidinho. E na volta você vai ver lindas informações, a festa da libertação, a festa do Purim e o que isso significa para a nossa vida hoje. Eu já volto. Você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra. Esse que é um projeto mundial que a Igreja Adventista proporciona. E aqui na TV Novo Tempo, nós professamos e acreditamos que a Palavra de Deus transforma a nossa vida. E no mundo inteiro, nós incentivamos que um capítulo da Bíblia cada dia deve ser lido. E hoje nós chegamos a Esther, o capítulo 9. O livro de Esther tem 10 capítulos, amanhã a gente vai terminar.
A gente já trabalhou, o pastor Ronaldo trabalhou até o capítulo 6, toda aquela trama, toda aquela perseguição. A gente chegou ao capítulo 7, mostrando que finalmente Esther revela e intercede pelo povo para libertá-los daquele decreto de morte que Amã, que no livro de Esther evidencia aqueles que perseguem o povo de Deus, aquele que é inimigo de Deus. E Esther vai diante do rei Assuero agora e mostra sobre essa perseguição. Amã é morto na forca que ele havia preparado para Mordecai. Mordecai agora ocupa a sua posição definitivamente. Nós terminamos ontem o capítulo 8, mostrando que Mordecai sai da presença do rei com coroa e com vestes reais. Como eu mencionei ontem, o livro de Esther é de alguma forma, a evidência da luta entre o bem e o mal. A gente não vê Deus, mas Ele está conosco. A gente não vê o mal, mas Ele está do nosso lado, criando situações para nos destruir. Mas Deus finalmente nos dará vitória um dia. Essa vitória é a cada dia quando somos fiéis, sim, mas essa vitória será no final, definitivamente, quando o mal nunca mais existirá. E o capítulo 9, que é o capítulo de hoje, a gente tem uma descrição inicial, porque o rei não tirou o decreto de morte, mas deu oportunidade para que os judeus se defendessem daquele decreto. Nos versos iniciais, a gente tem uma descrição do resultado daquilo que acontece. Os judeus matam os seus inimigos. Os judeus enfrentam essa situação. De alguma forma, um dia todos aqueles que perseguiram, ou aqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade, deixarão de viver. Isso aqui aparentemente até parece não ser justo, né? Não combinar com o caráter amoroso de Deus. Mas a gente não pode esquecer que, na visão bíblica, amor e justiça são uma coisa só. Na nossa visão ocidental, que a gente divide, né? A gente chama isso tecnicamente, nessa visão dicotômica, a gente vê que amor é difícil amar e ser justo. Mas na visão bíblica, amor e justiça caminham, estão juntas. E Deus é amor e é justo também. Deus nunca poderá levar para viver a eternidade aquele que não quis ir, aquele que não desejou. Porque o céu seria um lugar triste para aquele que está lá, mas não desejou estar. Então, na eternidade estarão só aqueles que desejaram estar. Então, nesses primeiros versos, a gente tem toda essa descrição. E lá no verso 13, disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Susã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Você vê que uma linguagem, ela é forte, né? Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Susã e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Ali é uma evidência de que aquilo que eles haviam feito era mal. E a maldade um dia se revelará definitivamente. O coração daquele que é mau um dia se revelará definitivamente. Agora, a partir do verso 16, nós temos uma descrição linda, maravilhosa, que a gente conhece dentro da cultura judaica como a festa do Purim. Essa é a única festa que não está colocada lá na relação das festas que Moisés apresenta. Tá? É a festa do Purim, é a festa da libertação. E eu quero ler alguns desses versos que são lindos. Também os judeus que se acharam nas províncias do rei
se reuniram e se dispuseram para defender a vida. E a expressão é, e tiveram sossego dos seus inimigos. Olha que interessante isso aqui. Um dia, definitivamente, aqueles que buscam a Deus terão sossego, terão paz. Enquanto a gente viver neste mundo, nós viveremos aflições. Mas um dia, definitivamente, haverá o sossego, a paz. O verso 17 diz, sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegrias. Veja a sucessão de palavras. Sossego, descansaram, alegria, festejaram, viveram um momento de prazer. O verso 18 diz assim, os judeus, porém, que se acharam em Suzã, se ajuntavam no dia 14 do mês e descansaram no dia 15 e fizeram dia de banquete e de alegria. Veja que interessante, no verso 17, a gente tem a mesma expressão. A gente tem a expressão, eles descansaram, fizeram dias de banquete e de alegria. No verso 18 tem, e descansaram e fizeram dias de banquete e de alegria. Sempre que a Bíblia tem uma expressão repetida, diferente do português, que a gente acha que a repetição é a falta de vocabulário, no texto bíblico a repetição é ênfase. E qual é a ênfase aqui? Descanso, festa, alegria. Depois de um longo período de angústia, agora é o momento do descanso. Estou falando para você hoje, que talvez esteja passando por um longo período de angústia. Quero dizer para você que o Senhor dará fim a este momento. Que o Senhor dará um basta a este momento. Não existe uma dor que dure para sempre. O Senhor dará o basta. O Senhor dirá, acabou. E agora virá alegria, festa, descanso. A sequência, o verso 20 diz, Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, os de perto e os de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. E agora, o verso 22, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que se fizessem dias de banquetes e de alegria, dia de mandarem porções de banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Vejam que há nesses versos uma sucessão de repetições. Mais uma vez ele usou a expressão que está lá no verso 16, sossego dos seus inimigos. Mordecai escreveu esse decreto a todos. Este é o dia em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos. É o dia de alegria, e aqui ele faz um jogo de palavras, né? Mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa. Esse jogo de palavras, esse baixo e alto, esse momento ruim para o momento de satisfação, é o que Deus deseja para nós hoje e é o que um dia Ele definitivamente fará, porque a festa do Purim revela um dia o término do mal. A sequência, assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez. Segundo Mordecai,
lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Amedato Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes para assolar e destruir. Isso foi apresentado nos capítulos anteriores, foi o lançar sortes e agora lançar sorte para o dia do aniquilamento. Mas o Senhor, isso aqui é maravilhoso, o Senhor muda a sorte, muda aquilo que é aparentemente uma sorte decretada, porque não existe limites para as transformações que podem existir quando nós confiamos nas mãos do Senhor. Eu queria te desafiar a ler esse capítulo como um capítulo de alegria, sabe, de prazer. Lá no verso 26 ele vai dizer, por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, o lançar sorte. O Senhor mudou a sorte. Verso 28, e que esses dias seriam lembrados e comemorados de geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Vejam só, o Senhor deseja recordar-nos todos os dias, assim como é a festa do Purim dentro da tradição judaica. O Senhor deseja nos lembrar todos os dias que a sorte pode ser mudada nele. O verso 29 diz, então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero. E olha como termina a descrição bíblica, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther tinham estabelecido. Olha só, toda essa descrição foram com palavras amigáveis e sinceras. É interessante perceber aqui que não é um ato de vingança, não. Não é, lembrem da história para se vingarem, lembrem da história para preservarem isso no coração. É interessante quando a gente estuda o livro, a gente vê que de geração em geração foi se guardando no coração de Amã ou Agagita aquilo que havia acontecido lá no passado. Ele guardou, o inimigo, aquele que tem o ódio no coração, esse guarda o rancor. Agora o povo de Deus, aquele que está do lado do Senhor, não lembra por revanche, sabe? Não lembra por ódio, não. A descrição é com palavras amigáveis e sinceras, para lembrar que Deus vai revelar um dia seu amor e a sua justiça. Você está sendo perseguido? Não guarde o ódio no coração. O Senhor cuida de você. O Senhor um dia definitivamente será justo. Enquanto isso, fique em paz e confie nele. Vamos orar por isso? Pai do céu, obrigado mais uma vez pela revelação da Tua palavra. Que a gente vive em paz, com a certeza de que o Senhor está conosco e um dia definitivamente vamos viver o sossego, a alegria e a felicidade eterna. Abençoe a cada um dos nossos telespectadores, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia, foi muito bom estarmos juntos mais uma vez.
Nós nos encontramos amanhã lendo o último capítulo de Esther, o capítulo 10. Um abraço e até amanhã. Aimara Schindler afirmou que recordar é viver. De fato, muitas vezes faz bem para a vida relembrar o passado. Afinal, lembranças de acontecimentos passados podem trazer esperança diante de uma situação desafiadora no presente, iluminando o nosso futuro. No capítulo 9 do livro de Esther, encontramos a origem de uma importante festa judaica chamada Purim. O capítulo descreve que no dia escolhido por Amã para que os judeus fossem mortos, um novo decreto foi emitido, dando direito para que os judeus se defendessem. Por causa disso, uma guerra aconteceu, mas de forma milagrosa, o povo judeu saiu ileso. Como forma de gratidão, Mordecai instituiu um feriado e estabeleceu uma festa a qual cada ano, através da celebração, lembraria o povo do grande livramento que recebeu das mãos de Deus. No verso 28 lemos: Estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. É interessante como o texto bíblico destaca a importância de relembrarmos momentos especiais, principalmente aqueles em que vimos a mão de Deus atuando. Relembrar os cuidados de Deus no passado traz esperança para o presente. Pense agora em quantas vezes você pensou que uma situação não tinha solução, mas simplesmente você sobreviveu, a superou e hoje aquele momento não passa de história. Deus cuidou de você no passado e vai cuidar no presente. Nas belas palavras da escritora Ellen White, ao recapitular nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer, louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que os ministrou no passado.